Vai só ser um vídeo complementar, um bônus aí, onde eu vou falar sobre estruturas de novo. Já tinha falado nas videoaulas, né, do curso em si. Esses bônus assim é para a gente entrar mais em detalhe, fazer uma dinâmica em cima de cada uma das estruturas. E na videoaula, nessa videoaula, eu vou falar sobre uma delas, que é a estrutura if then, ou seja, se, né? Como que funciona essa estrutura? Vamos imaginar, essa seta azul da esquerda aqui, apontando para baixo, é o fluxo normal do programa. Quando eu utilizo a estrutura if, é quando eu estou diante de uma situação onde tem o fluxo normal do programa, mas pode ser que aconteça algo diferente. Eu prevejo, programando o sistema, eu prevejo que naquele ponto do programa pode acontecer algo diferente. E aí eu tenho que tratar esse algo diferente. O que meu programa tem que fazer se esse algo diferente acontecer, né? O que eu tenho que fazer? Eu pego eu utilizo a estrutura if para testar se essa coisa diferente, se esse algo diferente aconteceu. Se ele não aconteceu, normal, o fluxo segue normal. Se aconteceu, o teste vai retornar verdadeiro para mim, porque eu fiz uma verificação, né? Se aquela situação aconteceu, ocorreu. E se aquela situação ocorreu, aquele meu teste vai tornar um verdadeiro, tá? Eu desvio o fluxo e depois volto para o fluxo normal. Assim, então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho códigos acima desse bloco e códigos abaixo desse bloco também. O fluxo normal desse trecho é esse alinhamento que está entre no if, né, e no end. Instructions, que está um pouco indentado para frente, ele está aqui justamente para causar uma organização visual, tá? Não é que se você não jogar para frente ele não vai fazer, ele vai fazer. Ele está aqui para frente para ficar mais claro, para ficar mais visível. Inclusive na programação, na prática de programação, a gente utiliza fazer isso aí, para o código ficar organizado. Que daí eu sei que instructions, essas instruções, só vão ser executadas caso o teste do if, né, o teste que vai ser feito na primeira linha, que é na linha if, for verdadeiro. Então, seria, se a exceção estiver ocorrendo, então altere o fluxo, faça o que tem instruction e volte o fluxo de novo, ou seja, end if continue daí para baixo, tá? Então, olha só, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um código padrão para tudo que para o aluno para todas as pessoas, por exemplo, que são de menor, que tem menos de 18 anos. Só que quando ela tiver mais do que 18 anos, eu quero fazer algo diferente, algo complementar, mas quero também fazer o que já vinha fazendo para os demais, tá? Ou seja, quem é de maior vai receber vai receber um tratamento diferenciado, porque vai ser executado algumas instruções a mais do que, né, além das instruções padrão. Então eu pergunto, if pessoa maior que 18 anos, then instruction, ou seja, eu faço o que está em instruções. Depois que aquilo acontece, ele volta para o fluxo normal e segue. Então imagina, se essa pessoa não tivesse mais que 18 anos, ele não iria fazer esse desvio, não iria executar as instruções que estão aí dentro da estrutura e iria seguir o fluxo do programa normal, ou seja, tudo que está após o end if ia ser executado. Tudo que está antes de if também seria executado, tá? Ou seja, tudo é executado para todo mundo e instructions só é executado para quem tem mais de 18 anos, tá bom? Essa é a ideia. Fazer uma analogia aqui para a gente fixar ainda mais isso aí. Imagina que essa seta apontando para cima, ela não está apontando para cima, imagina que ela está apontando para frente, né? Isso aqui não é um vídeo, não dá para fazer algo com perspectiva, mas imagina que isso é uma estrada e você está caminhando por ela, tá bom? E aí você precisa abastecer o seu carro. O que você faz cada vez que você vê e vamos dizer que você tem preferência por uma bandeira, por exemplo, Texaco, um exemplo, não estou fazendo propaganda. Então, toda vez que você vê um posto de gasolina, você vai verificar se aquele posto é Texaco. Se for, aí você pergunta, é Texaco? E aí, se é Texaco, você entra. Você pergunta mentalmente isso aí, né? É muito natural. Se não é, você passa, ou seja, você segue o fluxo normal. Então, vamos imaginar que você fez a seguinte pergunta, é Texaco? Diante de um posto que você está vendo. Aí você olha na placa, não é. Então, tá bom. Então, simplesmente, você não faz nada, você não mexe com o volante, você não reduz a velocidade, você permanece fazendo aquilo que você vinha fazendo, acelerando o carro e indo embora. Só que digamos que você viu um novo posto e você olhou a placa e é Texaco. Então, ocorreu a pergunta, é Texaco? É Texaco? Que seria o início da estrutura if then, né? Se for Texaco, então, entre, tá? Então, você pega e entra e faz o que tem que fazer. Ou seja, enquanto não é Texaco, toda vez que você faz o teste, o resultado é falso, ou seja, não é, então você não faz nada. Quando, enfim, então o resultado do teste é true, é verdadeiro, e aí você desvia.
abastece o carro e segue em frente, tudo bem? Agora eu vou pegar essa mesma estrutura e vou fazer uma outra dinâmica, porque eu posso utilizá-la de uma maneira diferente, tá? Eu posso tomar duas decisões diferentes com essa estrutura. Pode ver que ela ficou um pouquinho mais completa aqui, né? Agora eu tenho if then instructions, else instructions and if. Por quê? Porque eu primeiro pergunto, se condição X, né, for verdadeira, então, na primeira linha, né, if then instructions, ele vai fazer aquele primeiro bloco de instruções. Else, ou seja, se não, aí ele vai fazer o segundo bloco, instructions. Instructions seria instructions 1 em cima, né, instructions 2 embaixo, né. Então ele faz em cima ou ele faz embaixo, tá? Ou seja, eu posso fazer uma dentre duas possibilidades. Trazendo aqui para o campo de... Vamos ainda, né, permanecendo aqui, vamos fazer o seguinte. Digamos que o teste, né, retorna verdadeiro. Então ele vai entrar na de cima. Depois ele sai e vai embora, tá? Quando acontece isso, ele não testa mais a segunda parte. Não tem mais teste para se fazer, porque ou é o de cima ou é o de baixo. Ou seja, se ele entrou em cima, ele nunca vai entrar embaixo. Se o teste for verdadeiro, né, ele vai fazer o que está em cima. Pega um exemplo da idade, né? Se idade for maior que 18 anos, né, na primeira linha, if idade maior que 18 anos, then instructions, ou seja, vamos dizer que exibir sua mensagem, você é de maior, tá bom? Else, ou seja, se não, né, exiba, você é de menor, tudo bem? Então, digamos que ele fosse menor que 18 anos, ele não entraria em cima, mas entraria embaixo. Nunca, em nenhuma hipótese, ele pode entrar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ou ele vai em cima, ou ele vai embaixo. Se é maior de 18 anos, ele vai em cima. Se é menor, ele vai embaixo, tá? E aí, fazendo aquela mesma comparação, imagina também uma autoestrada, e aí tem 4 pessoas no carro, todos estão com fome e decidem parar para comer, tudo bem? E aí o que acontece? Vocês veem 2 restaurantes à frente. Faz uma votação dentro do carro e para saber o que cada um quer comer, tudo bem? Então, digamos que o primeiro o primeiro, né, o que vem antes, né, daqui para lá, é uma churrascaria e logo após tem um frango assado, né, um local onde vende frango assado. Faz uma votação, são 4 pessoas, a votação ganha de 3-1, tá? Se ganhar para o churrasco, você vai entrar no churrasco, ou seja, digamos que que a maioria, se a maioria quiser churrasco, então para no churrasco. Se não, ou seja, a maioria não quis churrasco, então não precisa mais perguntar se querem frango. Se não quer churrasco, você só tem a opção de frango ou churrasco, então no senão eu vou desviar para o frango, eu vou entrar para o frango. Tudo bem? Então essa é a maneira de se usar a estrutura de programação if then, tudo bem? Na próxima videoaula eu vou falar sobre uma outra estrutura de programação fazendo essa mesma dinâmica, tudo bem? É isso aí, pessoal, aguardo vocês nas demais videoaulas. Tchau, tchau.